Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Este é mais um vídeo do canal Observatório do Turismo de Santa Catarina. Eu sou Luiz Fernando Albalustro e hoje vamos falar sobre o turismo gastronômico e a cultura alimentar catarinense. E já aqui conosco, a nossa convidada, Natália Bernardinetti. Natália, que é especialista em História da Alimentação e Patrimônio Cultural, ela atua no Senac Santa Catarina como analista de projetos, vinculado ao programa, projetos onde coordena o Observatório da Gastronomia, e o projeto está vinculado ao programa Florianópolis Cidades Criativas da Unesco, e desenvolve atividades de pesquisa em alimentação, em gastronomia e economia criativa, através de dados e informações sobre a rede produtiva. Natália, muito boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, e obrigado por ter aceito o convite. Olá, boa tarde ou boa noite, né, para todos e todas que nos acompanham. Luiz, eu que agradeço o convite. Sempre muito bons e enriquecedores essas conversas contigo com o Observatório do Turismo. Ok, então vamos já começar a falar sobre o tema que é bem complexo e que também é muito importante para o desenvolvimento do turismo de Santa Catarina. Então vamos falar sobre turismo gastronômico. E a gente sabe que dentro do segmento do turismo cultural, fala-se muito do turismo gastronômico, né? Pensar o turismo gastronômico como um segmento turístico já é uma realidade, está na pauta das principais discussões globais sobre o turismo, inclusive na OMT. Sabemos que o turismo gastronômico propõe uma experiência diferente, que vai muito mais além do que conhecer a culinária local e experimentar pratos típicos, né, de uma região. Então, a primeira pergunta que eu te faço, Natália, como é o segmento de turismo gastronômico em Santa Catarina? Bem, Luiz, assim, né, essa introdução quase que já responde parte dessa pergunta, né? Ele é um segmento que não está consolidado ainda, e isso não só no cenário estadual, mas nacional, né? E para a gente, até que bom que também não está consolidado, porque a gente ainda pode traçar e trilhar um bom caminho para ele ficar consolidado, né? O que nós temos percebido, assim, então, enquanto Observatório da Gastronomia, né? Como você mencionou, apesar dele estar atrelado ao programa daqui de Florianópolis, a gente tem esse olhar para o estado como um todo. Então, o que a gente tem percebido, né, que a gente tem uma criação de rotas e roteiros, né, relacionados à gastronomia, que demonstra o interesse desses produtores e das produtoras em trazer um reconhecimento para esse produto local, valorização desse produto, e isso é um passo importantíssimo para o segmento e importantíssimo para o turismo gastronômico. Até porque sem interesse dessas pessoas que estão na ponta, fica mais difícil da gente avançar e estruturar um turismo gastronômico, não é? O que temos percebido também é o estabelecimento de eventos e festivais gastronômicos por todo o estado. Lógico que passamos aí praticamente 2 anos sem essa atividade, né? Estivemos aí numa pandemia, então por 2 anos praticamente não tivemos esses eventos gastronômicos, então tem uma retomada desses eventos, tanto de eventos que já eram conhecidos, já eram estabelecidos no estado, mas também de novos e com uma nova roupagem também. Isso também é bem interessante, valorizando o que é local e abrindo espaço dentro desses eventos, dentro desses festivais gastronômicos, para os produtores e as produtoras mostrarem também qual que é o insumo que deu origem, por exemplo, a algum prato ou até alguma bebida que está sendo apresentada ou que é o que está sendo homenageado naquele festival. Né? Isso é importantíssimo, então, como um aumento do conhecimento e disseminação da gastronomia local, a gastronomia regional, né? Os ingredientes e os produtos locais, o que é de safra, então a gente também tem notado assim, esses festivais relacionados ao produto da safra, o produto da época, a sazonalidade, e tudo o que compõe a identidade gastronômica catarinense, né, o que vai ser base para esse turismo gastronômico de Santa Catarina. Então, é a valorização desse produto gastronômico como um produto turístico e, em consequência, uma estruturação desse segmento enquanto um turismo gastronômico. Muito bem. Ok, então, de acordo com a tua resposta, perdão, podemos concluir que Santa Catarina realmente tem um grande potencial
para o turismo gastronômico. Bom, a gente sabe que estamos vivenciando um momento especial desse reconhecimento, né, como você falou, valorização dos produtos locais, além da constituição de produtos turísticos como as rotas, né, e roteiros gastronômicos. Na sua percepção, quais são os principais gaps, problemas que precisam ser vencidos e quais as iniciativas que seriam primordiais para que Santa Catarina realmente possa se posicionar como um destino turístico gastronômico, Natália? Sim. Luiz, você falou assim, relacionado à pergunta anterior, né, antes de responder essa, do potencial de Santa Catarina, né, algo que eu não mencionei que é importantíssimo, você falou da experiência, a gente tem possibilidade aqui em Santa Catarina de trazer inúmeras experiências a partir da comida, porque a gente é um estado que tem uma biodiversidade riquíssima, temos diversos biomas em nossa extensão territorial, e isso certamente traz um potencial de turismo gastronômico imenso, né? Só para não deixar de citar a biodiversidade que é tão importante na gastronomia. Não claro, só na gastronomia. Bem lembrado. Então, te respondendo agora essa pergunta, que é dos gaps, né? Quais são as iniciativas, o que precisa ser vencido, transposto para a gente avançar. Eu vou citar alguns, né? A gente poderia aqui falar só sobre isso nessa conversa, mas citando alguns que não necessariamente estão em ordem de prioridade, porque eles estão interligados, né? Mas a gente tem necessidade de um entendimento e conhecimento do que é o turismo gastronômico, né? Para todo mundo poder falar a mesma língua. Conectar toda essa cadeia, então, do produtor, da produtora, pescador, até a mesa, sem esquecer de gestores, sem esquecer do empresariado, sem esquecer dos profissionais do setor e da comunidade, né, os consumidores, até mesmo se as pessoas também querem estabelecer esse turismo nas suas regiões. E não adianta a gente fazer tudo isso, né, e não conseguir escoar a produção, por exemplo. Então, a gente também precisa de investimento em infraestrutura para escoar essa produção ou para a gente chegar até o produtor. Sinalização, a gente passa batido por lugares que tem ali alguma produção que já está até muitas vezes estabelecida, mas a gente não sabe como acessá-las, né? É preciso também rever e atualizar algumas leis, principalmente as que não diferenciam produções artesanais das industriais. E aqui eu vou citar um exemplo daqui de Florianópolis, que até pouco tempo a gente não conseguia, um restaurante, né? O restaurante não conseguia comprar pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais. Agora foi aprovada uma lei, então assim, algumas leis precisam ser revistas e atualizadas. A gente precisa de políticas públicas num todo específicas para esse setor, nível estadual e nível municipal. A desburocratização, ter celeridade nos processos. A gente tem contato com muitos produtores, então às vezes a gente ouve muitos relatos de que, por exemplo, já tem, vamos pensar numa queijaria, uma queijaria toda pronta, mas que falta ainda algum documento, alguma vistoria para que comece a produção. Então a gente precisa ter uma celeridade nesses processos, né? E aí também fica uma pergunta, assim, né? A gente está passando aí por um momento vai passar por um momento de mudança, talvez de governo aqui, né? Então, por que na próxima Secretaria Estadual de Turismo, nas próximas, a gente não tem um grupo específico, um grupo de trabalho específico voltado para a gastronomia de Santa Catarina, voltado para o turismo gastronômico, né? Eu mencionei alguns pontos, vale lembrar também e falar da divulgação. A comunicação, ela é importantíssima, que não adianta a gente fazer tudo isso e não comunicar, né? Então, também precisa, nesse momento de qualificação desse setor, ser incluída a parte de comunicação, de marketing, né? Todos são pontos que trazem um ganho significativo para as cidades, para os produtores, possibilita uma evasão menor, né? Minimiza a evasão do agricultor e permite a escolha, o que é mais importante, né? Porque daí, se você desenvolve a cidade, desenvolve as comunidades, sair dali passa a ser uma escolha, né? De ficar ou não, né? São alguns pontos que dá para mencionar sobre os gaps do turismo gastronômico. Muito bem, Natália. E eu gostaria de realmente ressaltar essa tua colocação, né, que não deixa de ser uma reivindicação, espero que ela se multiplique, porque eu também compartilho da ideia de que já passou do momento de Santa Catarina assumir
o turismo gastronômico, né, como algo primordial, né? Esse posicionamento é muito importante e por que não realmente, como você falou, assumir, no caso, a Suntour assumir dentro dos seus GTs o turismo gastronômico, seria um ganho incomensurável para a cadeia produtiva, para esse segmento. Bom, já que estamos falando aí e dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, eu também gostaria de lembrar para quem está nos assistindo que, paralelo a esse vídeo aqui no nosso canal, a gente também publica no mesmo dia do lançamento aqui do vídeo a matéria no blog com o mesmo assunto, para que a gente possa também atingir outros públicos, né, e também adentrar ainda mais nesse conteúdo. Bom, então aí vai uma outra pergunta que eu acho bem importante, talvez vai justificar também ali a minha fala inicial com relação à complexidade que é esse tema, né? A gente sabe que Santa Catarina possui uma especificidade histórica onde a cultura indígena e a vicentista se amalgamou, se misturou com a cultura dos imigrantes europeus que aqui vieram, né, nos últimos 200 anos, gerando uma gama de diversidade, saberes e fazeres também gastronômicos e que nos leva a entender, né, que Santa Catarina tem uma cultura alimentar. Qual é a cultura alimentar catarinense? É possível desvendá-la, Natália? Bem, essa é uma daquelas perguntas de resposta de $1 milhão, né? A gente não tem uma resposta simples para essa pergunta, né? A cultura alimentar, ela é um processo dinâmico, né? A cultura é um processo dinâmico, certo? É um processo que inclui reconstruções, transformações o tempo todo. Às vezes não são nem perceptivas para a gente que está vivenciando esse momento, né? Mas elas estão acontecendo. Podem levar anos ou décadas até elas serem incorporadas ao hábito alimentar, mas elas estão acontecendo, se moldando enquanto estamos aqui nessa conversa, né? E quando essa conversa for passada daqui a um tempo, talvez a gente já tenha outros hábitos, né? Quem sabe? Bem, a cultura alimentar catarinense, como você bem colocou, ela tem essa base, né? Como você bem mencionou, da cultura indígena, a cultura dos portugueses, dos vicentistas, tem também dos africanos. Essa base depois se juntou ali no século XIX, vamos generalizar, 18, 19, 20, os imigrantes, principalmente os imigrantes europeus, né, que incorporaram, introduziram ou transformaram essa cultura alimentar catarinense, né. Sempre que a gente fala, né, as nossas dimensões enquanto país são grandes, né? Então, enquanto Estado também, cada região tem a sua especificidade, sua particularidade, então a gente está generalizando, né? Mas quando a gente fala dessas transformações, então a gente acaba, de uma certa forma, generalizando. A gente é formado por uma colcha de pertencimentos. E aí, cada região daqui de Santa Catarina vai se identificar mais com um alimento do que outra, né? Às vezes o que faz sentido para mim, que estamos aqui no mesmo espaço, talvez não faça para você enquanto referência, enquanto identidade regional, né? Mas é possível, sim, desvendá-la. Tá? O que é preciso para isso? E que já vem acontecendo. Por exemplo, a gente aqui, enquanto Observatório da Gastronomia, junto com algumas outras instituições educacionais, junto, né, através do SENAC também, vem realizando algumas pesquisas, olhares para esses insumos e produtos, receitas, saberes e fazeres catarinenses, até para registrar e disseminar o que é intrínseco da nossa cultura alimentar, né? E isso é necessário não só pelo registro, né, para poder desvendá-la e usá-la como um produto turístico, mas para saber de onde que nós partimos, né? Qual que é a nossa identidade enquanto daí um estado, né? Agrupando todo mundo, quais são os hábitos e práticas alimentares que formam essa colcha de pertencimento, aqui estadual, né? E que nos acompanham ao longo do nosso desenvolvimento e da construção social e cultural, que isso também é importante para o turismo gastronômico. Não sei se te respondi qual que é a nossa cultura alimentar catarinense. A gente já fez em um momento de forma não formal, uma forma informal, uma pergunta de qual insumo que, através do observatório, qual que insumo que representava Santa Catarina. E aí a gente teve como resposta, veja bem, vou frisar bem que foi uma pesquisa informal, tá? A gente teve como resposta o pinhão.
tinha o pinhão, tinha a tainha, tinha alguns elementos do estado, tinha erva mate, enfim, tinha linguiça de Blumenau, e o pessoal respondeu, a maioria, como o pinhão. Está presente, né, no território, enquanto vegetação, enquanto bioma, né, é muito forte aqui o discurso e as pesquisas também vinculadas ao pinhão em as araucárias. A gente também tem um festival, uma festa conhecida nacionalmente, que também pode colaborar para remeter a esse insumo como de vínculo ou representante da cultura alimentar catarinense. Mas a gente tem outros diversos, né, assim, que estão aí pelo território, que também têm os seus festivais e que vão fazer sentido para aquelas pessoas que estão ali naquela regionalidade, né, naquela comunidade. Muito bem, Natália. Eu confesso que a tua resposta ela é muito mais ampla do que a gente aqui te perguntou, mas eu acho que ela cumpre um papel importantíssimo, né, para quem nos ouve, né? Eu gosto de lembrar que o nosso conteúdo ele é feito para as regiões turísticas de Santa Catarina poderem se desenvolverem, se posicionarem diante da atividade do turismo. E eu acredito, né, que todas as regiões possuam a sua ênfase na questão gastronômica, no turismo gastronômico, nessa cadeia produtiva. E eu tenho certeza que a tua pergunta, talvez ela não tenha tido uma resposta clara, objetiva, mas ela mostrou caminhos. E isso que importa, e para que isso é que a gente está aqui desenvolvendo esse conteúdo, né? Para mostrar possibilidades e caminhos de que é possível, sim, segmentos, produtos e serviços, né, no caso aqui relacionado à gastronomia, poderem estar sendo trabalhados de uma forma, como você mencionou, sustentável, inclusiva, né, fazendo com que a cadeia produtiva se reverta em benefícios, né, para a sua manutenção. Mas agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, né, para começar a falar sobre um outro tema que eu sei que você também tem bastante especialidade, que é falar sobre as cidades criativas da Unesco, essa rede, né, na qual Florianópolis faz parte, e você está à frente do observatório que trabalha com as cidades dentro dessa categoria, nessa rede de cidades criativas, né, que inclui aí, além de Florianópolis, mais outras cidades. Você podia falar um pouquinho sobre o que é esse título, né, o que é essa rede, considerando que há muitas pessoas que ainda não sabem, mesmo aqui de Florianópolis, pessoas que fazem parte da cadeia produtiva e desconhecem desse título, né? Então é importante aqui a gente cumprir esse papel também de estar trazendo esse dado, disseminando esse dado para todo o estado, para que realmente a gente tenha cada vez mais relações com esse título, né? O quanto que uma cidade lá do Oeste Catarinense pode se aproveitar desse título, mesmo não sendo aqui da região, mas favorecendo aí o seu posicionamento, como eu falei anteriormente. Fale um pouquinho para nós o que é o título Cidade Criativa, Natália, por favor. Então, Florianópolis recebeu esse título, né, essa chancela em 2014, de Cidade Criativa Unesco da Gastronomia. Esse programa da Unesco ele foi criado em 2004 para promover a cooperação. Isso é importante, assim, que daí isso que é um dos pressupostos assim da rede e o que norteia as nossas ações, né, dentro desse programa. Então, ela foi criada em 2004 para promover a cooperação entre as cidades. Quais cidades? As cidades que identificaram a criatividade como um propulsor do desenvolvimento sustentável urbano. Hoje são 295 cidades no mundo que têm essa chancela, em um dos campos criativos identificado pela Unesco. São 7 campos criativos. Então, é a gastronomia, o design, a música, o cinema, as artes midiáticas, literatura e artesanato e artes folclóricas. Um dos pressupostos também dessa rede é que haja uma interação entre esses campos criativos na cidade. Não significa que apenas a gastronomia é um fator impulsionador do desenvolvimento sustentável, mas a gastronomia junto com o artesanato, a gastronomia junto com a música, com a literatura, ela pode vir a desenvolver essa cidade, essa localidade. No mundo hoje nós somos em 36 cidades da gastronomia, então Florianópolis é uma delas, a gente tem outras 3 aqui no Brasil, nesse campo,
E nos demais campos, assim, somando todos os campos no Brasil, nós somos em 10 cidades. Então, essas cidades também trabalham entre si, a gente trabalha com as 36 cidades da gastronomia no mundo e com essas outras 9 aqui do Brasil, né? Estar presente nessa rede traz muitos benefícios assim, para a cidade, né? Para a cidade, para a comunidade, para o cidadão. Ela traz um reconhecimento internacional da nossa cultura alimentar, até porque quando você se candidata a receber essa chancela, você tem que fazer um dossiê, e o principal ponto é a questão da cultura alimentar, os saberes e fazeres daquela cidade, né? Estou falando aqui especificamente de gastronomia, que foi o campo que a gente se inscreveu, que a gente se candidatou, mas ela também não reconhece apenas a comida ou alimento, tá? Ela reconhece também essas outras partes, como eu mencionei, né? É um reconhecimento e valorização da nossa cultura, puxada pela gastronomia. E aí essa cultura que vai ter um papel crucial na promoção da cidade e em comunidades sustentáveis. As ações, elas estão pautadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os 17 ODSs, da Agenda 2030, né, 2030 da ONU. Então, é sempre pensado a partir de qual ponto que pode ser melhorado, aprimorado, ou desenvolvido, que esteja vinculado com uma dessas UDSs. Esse é um... Então, desculpa, o microfone estava desligado aqui, isso acontece, mas estamos aqui chegando no encerramento do nosso bate-papo, e aí eu tenho uma última pergunta também para fazer, e eu vou fazer em cima também da questão da chancela Florianópolis Cidade Criativa da Unesco, da gastronomia. A gente sabe que as cidades criativas, né, como você bem falou, são lugares onde as pessoas criam soluções, oportunidades para equilibrar a tradição e a inovação, lugares onde há o favorecimento e o compartilhamento de experiências colaborativas que consideram a sustentabilidade, a inclusão, a manutenção cultural, né, como você também falou, como pressupostos. Nesse sentido, como o background criativo de Florianópolis se relaciona com o título Cidade Criativa da Unesco? O que falta ser feito e ser conquistado ainda, Natália? Sim. O título, a chancela, né, por si só, já é uma grande conquista para a cidade, porque ela já aponta que a gente está no caminho certo. Quando a Unesco faz a avaliação do dossiê, ela não vai ceder essa chancela para cidades que já estão totalmente formatadas ou que não tem mais nada a ser feito, né? São para cidades que têm potencial de. Então, significa que com aquilo que a gente demonstrou que a gente tem na cidade, a gente está no caminho certo. Mas, com certeza, precisamos fazer muita coisa, e isso também é bom. A rede, esse programa, sabe disso, né? Tanto que a Unesco faz avaliações periódicas das ações que são realizadas e dos projetos futuros. Né? Então, você vai ajustando, modificando, implementando, incorporando outras ações. Né? Eu vou pontuar aqui o que precisamos melhorar, assim, quais são os nossos desafios para crescer nessa rede, nesse programa, um pouco baseado também no retorno que a gente teve na Unesco e também na nossa percepção enquanto observatório e também participante do grupo gestor, que a gente tem hoje nessa chancela, um grupo gestor de diversas entidades, instituições da cidade, que propõem essas ações e que cuidam dessa chancela. Né? Um ponto importante assim, para a gente é fortalecer as nossas relações com a cadeia produtiva da gastronomia e reforçando, né, todo mundo da cadeia produtiva da gastronomia, né? Produtores, os pescadores, maricultores, aqui no nosso caso, os gestores, o empresariado, os profissionais do setor e os consumidores, né? Então, do mar, do campo até a mesa. Precisa ter um pertencimento maior. A cidade, como você bem colocou, a cidade precisa saber que ela faz parte desse programa, se sentir pertencente a esse programa, né? Estabelecer e ampliar um relacionamento com os outros campos criativos, isso é um dos pressupostos, e a gente precisa melhorar isso, né, assim, com outros setoriais criativos da cidade. A gente tem, enquanto cidade, né, Florianópolis, uma força no audiovisual, uma força na TI, assim, em games e animação, uma força também na questão da cerâmica, né,
tanto artística, a utilitária ou a artesanal, e esses campos precisam estar integrados, precisam estar interconectados. Há já algumas ações de pesquisa e extensão de algumas instituições educacionais relacionadas à cerâmica e à gastronomia. Então, assim, são pontos que você vai identificando que precisam melhorar e ações que são propostas ao longo dos anos, né, ao longo dos meses. Como eu mencionei, assim, essa questão do senso de pertencimento, ela é importantíssima, né, esse engajamento, né, a chancela, lembrando, é da cidade, é a comunidade que recebe essa chancela, até por todo o caminho percorrido, né, e aí já aproveito aqui, se você me permitir, e deixo o convite também, né, para quem tiver interesse em conhecer mais e fazer parte dessa rede, e fazer ela crescer, ela se estabelecer, se estabilizar, né, e conhecer o programa e as suas ações, que no Observatório, o Observatório da Gastronomia, ele é um dos canais de comunicação do programa, e a gente está sempre à disposição para conversar sobre isso, né? A gente está no período de avaliação, essas avaliações acontecem a cada 4 anos. No Observatório, a gente tem o relatório e o dossiê que foi enviado à Unesco. Então, a gente está no momento agora de avaliação, né, de registro do que foi feito nesses últimos 4 anos e proposição das ações para os próximos 4, então de curto, médio e longo prazo. E aí isso depois passa também por uma avaliação pela Unesco e por outras cidades que compõem a rede, e a gente daí recebe um retorno aí do quais são os pontos a melhorar. Natália, muito obrigado por tu teres estado aqui conosco falando desse assunto tão importante, né? E falando também do desempenho e do papel do Observatório da Gastronomia. Inclusive, a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo o endereço, né? O link para quem quiser acessar, aí dando sequência no convite que você acabou de nos fazer. E a gente, com certeza, vai fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque realmente é um assunto importantíssimo, né? Lembrando que Santa Catarina chegou a hora de estar à frente desse segmento que tanto faz parte da cultura, como faz parte do turismo, como faz parte da economia criativa, e é um segmento por si só, que é a gastronomia, que impulsiona tanto a nossa economia, desde a época dos processos de industrialização até hoje, onde a ênfase na produção local vai tornando as coisas muito mais fáceis, né? No sentido, como você falou, de inclusão e sustentabilidade. Então, muito obrigado por esse momento com você, e me despeço aqui de vocês. E também convido para vocês assistirem e seguirem aqui o nosso canal, que a cada 15 dias nós temos sempre um conteúdo de relevância para auxiliar o desenvolvimento do turismo catarinense. Muito obrigado, Natália. Eu que agradeço o convite, né? Muito obrigada. Reforço que a gente segue à disposição, né? O Observatório da Gastronomia e o SENAC Santa Catarina, e também que a gente tem, né, isso é importante porque a gente observa que tem várias cidades aqui em Santa Catarina que poderiam submeter um dossiê para a Unesco, tanto nos outros campos criativos como na gastronomia. Então, quem, né, estiver nos assistindo e, opa, será que a minha cidade pode entrar nessa rede? A gente está à disposição também para conversar sobre isso. Tenho certeza que outras cidades catarinenses podem compor essa rede. Fica a dica, então, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.